Saudações, chamo-me Josefa Benjamin Munhoto, da turma de Contabilidade e Auditoria. Vim hoje falar da natureza e movimentação das contas. A natureza e movimentação das contas é um tema fundamental na contabilidade, que se refere à forma como os recursos financeiros e patrimoniais de uma entidade são registradas e geridas. Então, na contabilidade, as contas são classificadas em diferentes categorias, como ativos, passivos, capital próprio, gastos e rendimentos. Então, os ativos têm uma função específica. Então, os ativos representam os bens e direitos que a empresa possui, como dinheiro em caixa, como estoques e imóveis. Os passivos são as obrigações da empresa, ou seja, aquilo que ela deve a terceiros, como empréstimos, contas a pagar. Temos também o patrimônio líquido ou capital próprio. Então, o capital próprio é o montante investido pelos sócios ou acionistas da empresa, que representa a parte patrimonial líquida. Ele é crucial para a sobrevivência e a autonomia financeira da organização. Temos também os gastos. Os gastos são categorias contabilísticas que representam as despesas da empresa. Essas despesas podem ser classificadas de várias maneiras. Temos também os rendimentos. Então, os rendimentos é aquela categoria contabilística que representa as receitas obtidas pela empresa. Essas receitas podem vir de diversas formas, como por exemplo o lucro da empresa. Como vamos calcular o lucro da empresa? Então, a escritura contabilística consiste no registro de tudo aquilo que afeta uma entidade. Neste caso, as compras, as vendas, pagamentos, recebimentos e os gastos, incluindo rendimentos obtidos, contratos que originam direitos e obrigações. Esse registro assenta no processo das partidas dobradas, pelo qual é efetuado um débito numa ou nem mais contas por contrapartida do crédito noutra conta. Então, como eu já tinha dito, são contas agrupadas de acordo com a sua natureza: contas do ativo, contas do passivo, contas do capital próprio. Nesse caso, temos contas de gastos, temos contas de rendimentos. Então, natureza das contas: temos aqui contas do passivo, aumentam pelo débito e diminuem pelo crédito, enquanto as contas do passivo são aquelas que creditam pelos aumentos e debitam pelas diminuições, enquanto as contas do capital próprio creditam pelos aumentos e debitam pelas diminuições, enquanto as contas dos gastos, elas debitam pelos aumentos e creditam pelas diminuições, enquanto as contas dos rendimentos, elas creditam pelos aumentos e debitam pelas diminuições. Então, no patrimônio contabilístico de uma entidade é nos dado pelo valor total das contas do capital, na qual corresponde a diferença entre o ativo e o valor passivo. Nesse caso, o capital próprio será igual a ativo menos passivo. O resultado do período é nos dado pela diferença entre as contas dos gastos e as contas do rendimento. Por isso, é reconhecimento de um ativo, passivo ou gasto, ou também um rendimento. É um aspecto fundamental na contabilidade, em que no momento deve ser reconhecível um ativo, um passivo, um gasto ou também um rendimento. Determinada operação dá origem a um ativo ou um rendimento. Então, sim, a contabilidade é processada de acordo com o princípio de especialização de exercício, pelo qual os gastos e os rendimentos
de um período devem ser reconhecidos independentemente da existência de um movimento financeiro, nesse caso, pagamento ou recebimento, ou da existência ou de documentação específica. Daí a necessidade de nos socorrermos nas contas que destinam a proporcionar uma adequada especialização dos gastos das seguintes contas: acréscimo dos gastos, temos acréscimo dos rendimentos, temos gastos diferidos, temos rendimentos diferidos. Então, a contabilidade não é, por entanto, efetuada numa base de caixa, ou seja, é o processado apenas quando há recebimentos e pagamentos. Além disso, a contabilidade rege-se também pelo princípio de correlação de rendimentos ou gastos, pelo qual, sempre que reconhecermos rendimento, nós devemos, no processo do momento, todos os gastos associados, ainda que alguns possam ser contingentes, sendo objetivos de estimativa. Por exemplo, na venda de uma mercadoria, nós devemos reconhecer o custo da mercadoria vendida e o gasto do transporte como comissão. Temos também garantias. Então, o gasto deve ser reconhecido quando incorrer ou quando obtemos benefício decorrente desse gasto. Por exemplo, quando o gasto com pensões de reforma deve ser reconhecido ao longo da sua vida ativa ou da sua vida ativa do empregado, e o gasto com desmantelamento, renovação ou restauro de um ativo fixo deve ser reconhecido da utilização do ativo e quando consumimos os benefícios econômicos associados do ativo. Então, é importante nós distinguirmos que os pagamentos de gastos e recebimentos de rendimentos, os pagamentos incluem investimentos efetuados, temos compras das existências, temos adiamentos para compras, temos liquidação de passivos, temos pagamento de dividendos, temos redução do capital. Enquanto para os recebimentos, inclui desinvestimento, temos vendas do processo de pagamento, temos realização de contas a receber, temos subsídios de recebimentos, temos juros. Então, esse ciclo de operações realizáveis pelas entidades compreendem ativos. Temos três atividades: temos atividades operacionais, temos atividade de investimentos, temos atividade de financiamento. Então, aquilo que já tinha explicado, o capital próprio será igual a ativo menos passivo. Então, a natureza e movimentação das contas do sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique. As contas nelas são agrupadas em 8 classes. Temos classe 1, meios financeiros. Deixa ela pesquisar o que são meios financeiros. Meios financeiros está contribuindo as seguintes contas.
Aqui vai ser um. Então vai ser primeiro isto. Menos então, temos 8 classes de movimentação de contas. Temos meios financeiros, temos inventários de ativos biológicos, temos investimentos de capital, temos classe 4, contas a receber, contas a pagar, acréscimo e diferimento, temos classe 5, capital próprio, temos classe 6, gastos e perdas, temos classe 7, rendimentos e gastos, temos também, por fim, a classe 8. Então, as contas do código, cujo número inclui apenas 2 algoritmos, denomina-se conta de primeiro grau. Subdivide-se dessas formas, denominam-se subcontas, sendo chamadas de contas de segundo grau. Por sua vez, as subdivisões das contas de segundo grau são contas do terceiro grau. Então, temos aqui a classe 1, meios financeiros. O que são meios financeiros? Meios financeiros refere-se a diversas formas de instrumentos de empresa, que a empresa utiliza para gerenciar, movimentar e investir recursos financeiros. Esses meios são fundamentais para facilitar as transações econômicas, os investimentos e o financiamento das atividades econômicas. Então, meios financeiros englobam todos os recursos fundamentais que permitem a movimentação do dinheiro, o acesso de crédito e a realização de investimentos. Então, esta conta abrange meios monetários da empresa e os créditos que a empresa detém relativos a terceiros. Devem considerar-se que, como caixa, os valores enumerários, tem cheques, temos selos, nesse caso selar, temos cheques e valores selados. Então, esta conta apresenta as seguintes subcontas. Temos 1.1 caixa, 1.2 bancos, 1.2.1 depósitos à ordem. Temos também 1.2.1, temos 1.2.3, temos também depósitos a prazo. Sim. Então, na conta 1.1, caixa, então, refere-se a um dos principais componentes de um ativo circulante de uma empresa. Ela representa um montante em dinheiro disponível para uso imediato das operações diárias e fundamental para a manutenção da liquidez da empresa. Então, o caixa é composto por dinheiros em espécie, que são notas e moedas que a empresa possui. Também temos
depósitos à vista. Nesse caso, são montantes em contas bancárias que podem ser retiradas a qualquer momento. Então, a função de caixa é de desempenha várias funções, como dentro da contabilidade temos aqui. Então, a caixa é bastante importante, ela desempenha várias funções. Temos a função da liquidez imediata. Então, a caixa é crucial para garantir que a empresa possa cumprir as suas obrigações financeiras de curto prazo, como pagamento de fornecedores, pagamentos de salários e despesas operacionais. A caixa tem também a função de fluxo de caixa. Neste caso, aqui monitora as entradas e saídas de dinheiro, permitindo que o controle eficaz sobre a saúde financeira da empresa. Isto é vital para os problemas de liquidez que a empresa enfrenta. Temos também o registro contabilístico do caixa. Então, na contabilidade, o caixa é registrado como um ativo no balanço patrimonial. A movimentação de caixa é controlada através do livro de caixa, onde são anotadas todas as entradas e saídas de dinheiro. Então, caixa é bastante importante para a prevenção de fraudes, mas isso não é muito importante. Temos também bancos. Bancos é onde, nesse caso, a subconta 1.2. Então, vamos falar ainda do caixa. Então, a entidade poderá ter a necessidade de movimentar várias contas em função das necessidades operacionais em localização das unidades, que poderão ser criadas subcontas por cada tipo de caixa. Por exemplo, temos 1.1.1 caixa sede, temos 1.1.2 caixa de departamento de vendas, temos 1.1.3 temos caixa de loja de Maputo ou da Beira, por aí. Então, a movimentação da conta 1.1 caixa depende da existência ou não de um sistema de fluxo de caixa, um sistema fundo fixo de caixa. Quando não existe fundo fixo de caixa, a caixa debita-se pelas vendas e prestações de serviços de dinheiro, pelos recebimentos de clientes, pelos levantamentos efetuados pelos bancos, elas vão creditar pelos pagamentos efetuados em dinheiro, nesse caso as compras, as dívidas a fornecedores, os ordenados, e salários. Então, quando existe um fundo fixo de caixa nesse sistema, a conta 1.1 caixa permanece inalterada, sendo apenas movimentada na data de constituição do fundo ou no seu eventual reforço na diminuição, sempre por contrapartida da conta 1.2.1 depósitos à ordem, pela constituição de fluxo de caixa através de levantamento de dinheiro para o caixa, vamos debitar a conta 1.1 caixa e vamos creditar a conta 1.2.1 depósitos à ordem. Pelo esforço do valor do fundo do caixa através de levantamentos de dinheiro para a caixa, vamos debitar a conta 1.1 caixa e vamos creditar a conta 1.2 depósito à ordem. Então, pela redução do valor do fundo do fixo de caixa através de depósitos em contas bancárias. Então, vamos debitar a conta 1.2.1 depósito à ordem, vamos creditar a conta 1.1 caixa. Então, sim. Então, nesse sistema, os pagamentos efetuados integram o saldo da conta 1.1 caixa até ao momento em que ela solicita um cheque para reposição de fundos fixos em dinheiro. Então, o montante da classe cheque corresponde ao valor
dos pagamentos efetuados, o pagamento contabilístico a efetuar. Então, aqui nós vamos debitar a conta de gastos ou compras ou contas de pagamento ou também mesmo investimentos. Não será normal. E nós vamos creditar a conta 1.2.1, depósito à ordem. Então, no controle interno, o sistema de controle interno da entidade é reforçada se existirem fundos fixos de caixa, isto é, são definidas os valores de cada caixa em função das necessidades e periodicamente repõe-se a caixa através da emissão de cheques com base nos pagamentos efetuados. Tendo a conta o fato de lidar com dinheiro, a entidade deve instituir outros pagamentos de controle. Isto é, para alguns riscos, temos exemplo de, para além da instituição de um sistema de fluxo, de um sistema um sistema fixo do fundo de caixa, deve estimular-se o limite máximo do pagamento em dinheiro. Então, as folhas de caixa devem apresentar evidências de que a elaboração e a sua prevenção ou a aprovação. Então, temos também a conta. Sim. Temos também. Jesus. Desculpa. Temos também a conta 1.2. Então, aqui vamos as contas 1.2 é depósito à ordem. A conta 1.2.1, depósito à ordem, é assim movimentada. Ela vai debitar pelos depósitos efetuados, transferências recebidas de clientes, empréstimos obtidos, juros recebidos, e elas vão creditar pelos pagamentos efetuados por cheques, por transferência bancária, pela liquidação de empréstimos, juros pagos. Então, o controle interno do sistema de controle interno deve incluir os seguintes aspectos. A entidade deve obrigar-se através de 2 assinaturas. Então, os documentos para pagamento devem ser inutilizados, não devendo aceitar o uso de fotografias. Devem ser elaboradas reconciliações bancárias mensais. Então, aqui devemos fazer sempre a reconciliação bancária. Não se devem aceitar o uso de fotografias. Então, aqui as diferenças devem ser analisadas, regularizadas. Então, as reconciliações devem ser revistas e aprovadas por um superior. Então, deve existir uma adequada segregação de funções. Aqui devem dividir as funções. Então, devem-se proceder à circularização periódica, por exemplo, semanal, dos saldos de clientes, dos fornecedores. Então, outros aspectos bastante importantes. Caso na data do balanço existam cheques de montantes relevantes ainda não entregues aos beneficiários, deve-se proceder à anulação da contabilização desses cheques. Então, o saldo em contas bancárias expressos em moeda estrangeira devem ser convertidas pela taxa de câmbio da data do balanço. Então, a apresentação os descobertos bancários devem ser registrados na conta 4311, sendo assim representados no balanço como empréstimos obtidos no passivo. Então, a conta 1.2.1, depósito com pré-aviso, e 1.2.3, depósito a prazo. Essas contas incluem depósitos com aviso prévio. Aqui são aquelas contas que devem avisar antes. E depósitos a prazo são debitadas pela Constituição
ou reforço dos depósitos, sendo creditadas pelo resgate total ou parcial desses depósitos. Então, a conta 1.3, instrumentos financeiros. Então, os instrumentos financeiros são diversas formas de instrumentos que as empresas individuais utilizam para garantir, para gerenciar, movimentar e investir em recursos financeiros. Esses meios são fundamentais para facilitar as transações econômicas, investimentos e financiamento de atividades comerciais. Então, os instrumentos financeiros englobam todos os recursos e ferramentas que permitem a movimentação de dinheiro, o acesso de crédito e a realização de investimento. Então, esta conta visa reconhecer todos os instrumentos que não sejam caixa, nesse caso a conta 1.1, ou depósitos bancários que não incluem derivados, nesse caso a conta 1.2, então, que sejam mensurados ao justo valor, cujas alterações sejam reconhecidas nas demonstrações de resultados. Consequentemente, excluem-se desta forma os restantes instrumentos financeiros que devem ser mensurados ao custo amortizado ou método de equivalência patrimonial na classe 4, na conta, nesse caso a classe 4 ou conta 3.1. Então, esta conta poderá ser de natureza devedora ou credora, dependendo do justo valor ou do instrumento financeiro que será movimentado, como se segue. Então, o instrumento financeiro de um ativo é debitada pelos reconhecimentos dos instrumentos financeiros e pelas alterações positivas do justo valor. É creditada pelas alterações negativas do justo valor até ser reduzida a zero pelo desreconhecimento do instrumento financeiro. Então, o instrumento financeiro nos passivos é creditado pelo instrumento financeiro pelas alterações positivas do justo valor e é creditada pela redução do seu justo valor até elas serem reduzidas a zero e pelo desreconhecimento do instrumento financeiro. Então, vamos também falar da conta vamos também falar da classe 2, investimentos e ativos biológicos. Esta classe inclui os investimentos das casas de existências, débitos para a venda no decurso da atividade operacional. Temos no processo de produção para essa venda. Temos também na forma de matérias consumíveis a serem aplicadas no processo de produção ou na prestação de serviço. Integra também os ativos biológicos, animais e plantas vivos. No âmbito da atividade agrícola, quer consumíveis no decurso do ciclo do ciclo normal da atividade, quer na produção ou regeneração. Os produtos agrícolas colhidos são incluídos nas apropriadas contas de inventários. Então, as quantias escrituradas nas contas dessa classe serão em atenção o que em matéria de mensuração se estabelece. Então, esta conta apresenta as seguintes contas. Conta 2.1 compras, 2.2 mercadorias, 2.3 produtos acabados intermédios, 2.4 subprodutos, despedios, resíduos e refugos, 2.5 produtos e serviços em curso. Temos matérias-primas, auxiliares e matérias. Temos 2.7 ativos biológicos. Temos a conta
2.8, regularização de inventários. Temos a conta 2.9, ajustamentos para o valor realizável. Então, a conta 2.1, compras. Lança-se nesta conta o custo das aquisições de mercadorias, matérias-primas, de bens, de bens de bens provisórias destinados a consumo ou venda. Este custo inclui as despesas adicionais de compra, transportes, seguros, IVA não deduzíveis, despesas com importação, etc. Esta conta, em todas as circunstâncias, por débito das contas de inventário. Então, nesta conta existem as seguintes subcontas: 2.1 mercadorias, 2.1.2 matérias-primas auxiliares e matérias. Temos 2.7 de devoluções das compras. Temos a conta 2.1.8 descontos e abatimentos de conta. Recomenda-se que a criação da subconta 2.1.3 ativos biológicos. Então, a movimentação da conta depende da utilização do sistema de inventário. Temos o sistema de inventário permanente e o sistema de inventário periódico ou intermitente. Então, no sistema de inventário permanente, elas vão debitar pelo valor de compras e das despesas adicionais de compra por crédito da conta 1.2, da conta 1.1, caixa ou 1.2.1, depósito à ordem. Caso se trate de compras a pronto pagamento ou da conta 4.2.1 fornecedores ou conta 4.2.3 a criar faturas em recepção e referência caso as compras sejam efetuadas a crédito. Elas creditam pela transferência e respectivas contas de inventário. Neste caso, 2.1.1 mercadorias, conta 2.1.2 matérias-primas auxiliares e matérias, 2.1.3 ativos biológicos. Então, enquanto no sistema de inventário periódico, elas vão debitar pelo valor de compras, das despesas adicionais de compras ou por crédito da conta 1.1, caixa ou 1.2.1, depósito à ordem. Caso se trate de compras a pronto pagamento ou a conta 4.2.1, fornecedores ou 4.2.3, faturas em recepção à referência, caso as compras sejam efetuadas a crédito. Então, elas vão creditar pela transferência no final do exercício para as contas 2.1.1 mercadorias, conta 2.1.2 matérias-primas auxiliares e materiais, conta 2.1.3 ativos biológicos. Enquanto a conta 2.2 mercadorias, as mercadorias correspondem aos inventários adquiridos pela revenda, não sofrendo qualquer transformação significativa na entidade. Então, os inventários das empresas comerciais são registrados nessa conta, enquanto que nas empresas industriais, nesta conta registrará apenas aqueles bens que complementam a oferta da entidade e que são produzidas por terceiros. Então, essa conta movimenta-se da seguinte forma: elas vão creditar no sistema de inventário permanente pelas compras de mercadorias e por contrapartida da conta 2.1.1. E no sistema de inventário intermitente ou periódico, elas vão debitar pelo valor das existências finais determinado através da contagem física das mercadorias devidamente valorizadas por crédito da conta 6.1.1.2. E elas vão creditar no sistema de inventário permanente pelo custo das mercadorias vendidas. Por contrapartida, vão creditar a conta 6.1.1.2. Enquanto no sistema de inventário periódico vai creditar pelo valor das existências iniciais, então por contrapartida da conta 6.1.1.2. Então,
Nesta conta podem criar-se subcontas adequadas no negócio da entidade. Foram identificadas duas subcontas específicas: mercadorias em trânsito, mercadorias em poder de terceiros. Temos também a conta de mercadorias de entrada registrada pelas compras de mercadorias que ainda não deram entrada na empresa, mas que, de acordo com as condições da compra, que são já propriedade da empresa. Então, essas contas têm as vendas vendas à consignação. Consignação é uma forma muito vulgar de se revalorizar os negócios, de se realizar os negócios. Então, as mercadorias são enviadas pela entidade que terá proceder à sua venda. No entanto, as mercadorias permanecem propriedade da primeira entidade. Então, caso não consigamos vender, as mercadorias são devolvidas para seu proprietário. Se forem vendidas, o consignatário informa o proprietário das mesmas, a qual procede à emissão de uma fatura de venda, pelo qual o lançamento contabilístico será conta 4.1.1 clientes, crédito, nesse caso debita a conta 4.1.1 conta clientes e credita a conta 7.1.1 vendas. Então, no caso que a empresa adote o sistema de inventário permanente, efetua os seguintes lançamentos nas contas e mercadorias. Então, aqui o reconhecimento do custo das mercadorias vendidas vai acreditar, vai debitar a conta 6112 e vai acreditar a conta 211. Então, pela anulação do movimento original da conta mercadorias em poder de terceiros, vamos debitar a conta 211 mercadorias e vamos creditar a conta 211 mercadorias em poder de terceiros. Temos também a conta produtos acabados intermédios. Nesta conta registra inventários produzidos pela empresa e que se encontram prontos para venda, bem como os inventários que normalmente retornam ao processo produtivo, nas quais podem ser também comercializados tal como se encontram. Então, aqui a conta 2.1. Aqui pode criar-se as subcontas adequadas no negócio da entidade, bem como o tipo de produção. Por exemplo, se uma conta para produtos acabados e outra conta para produtos intermédios. Então, foi identificada uma subconta específica, a conta 2.3.1, produtos acabados em poder de terceiro. Esta conta destina-se a registrar o valor dos produtos acabados à guarda de terceiros ou que tenham saído em regime de consignação. Então, nessa conta vão debitar-se no sistema de inventário permanente pelas matérias consumidas na produção, mão de obra direta e encargos gerais de fabril imputados à produção até a fase em que se encontra o produto. Enquanto no sistema de inventário periódico, pelo valor das existências finais vai ser determinado através da contagem física dos produtos acabados intermédios e na mensuração dos custos de produção por crédito na conta 6121, variação de produção, e vai se creditar no sistema de inventário permanente pelo custo de produção dos produtos terminados então a sua contrapartida será a conta 2.3, produtos acabados e intermédios. Enquanto no sistema de inventário permanente e periódico vai creditar pelo valor das existências iniciais.
Por contrapartida da conta 6, 1, 2, 1. Variação de produção. Então, temos a conta 2.4, subprodutos e subprodutos, desperdícios e resíduos refugos. Então, esta conta possui as seguintes subcontas: 2.4.1 subprodutos, 2.4.2 desperdícios, resíduos e refúgio. Os subprodutos são bens provenientes da atividade produtiva e que são também comercializados, tal como os produtos principais. Então, temos também a conta 2.5, produtos e serviços em curso. Então, aqui os produtos e serviços em curso são os inventários que se encontram em processo de fabrico, no processo de fabrico ou produto de serviços que se encontram em curso. Então, aqui as contas vão debitar no sistema de inventários permanente pelas matérias consumidas na produção, a mão de obra direta e os encargos gerais de fabrico imputados à produção até a fase em que se encontram o produto. E também no sistema de inventário permanente pelo valor das existências finais. Então, aqui são determinados através da contagem física dos produtos e trabalhos em curso, com identificação da fase de fabrico e mensuração dos custos incorridos até aquele estágio de produção. Então, aqui, por crédito da conta 6, 1, 2, 3, variação de produção, e vão acreditar no sistema de inventários permanente pelo custo de produção dos produtos terminados, por contrapartida da conta 2.3, produtos acabados. No sistema de inventário periódico pelo valor das existências iniciais, por contrapartida da conta 6, 1, 2, 3, sim, variação de produção. Então, temos também a conta 2.6, matérias-primas auxiliares. Então, esta conta possui seguintes subcontas: 2.6.1 matérias-primas, 2.6.2 matérias auxiliares, 2.6.3 matérias-primas e se abre as seguintes subcontas: 2.6.3.1 combustíveis e lubrificantes, 2.6.3.2 embalagens comerciais, 2.6.3.3 peças e subsalentes, 2.6.3.9 matérias-primas. Então, e temos também a conta 2.6.4 matérias-primas auxiliares e matérias em trânsito. Então, recomenda-se também a criação da subconta 2.6.5 para registrar as matérias-primas auxiliares e matérias em poder de terceiro. Então, esta conta vai debitar-se no sistema de inventário permanente pelas compras. Então, a sua contrapartida será a conta 2.1.2. No sistema de inventários periódico pelo valor das existências finais, determinado através da contagem física das mercadorias devidamente valorizadas, e vai acreditar no sistema de inventário permanente pelo custo das mercadorias vendidas, por contrapartida da conta 6.1.1.6. Então, no sistema de inventário permanente, vai acreditar pelo valor das existências iniciais, por contrapartida da conta 6.1.1.6. Então, temos também ativos biológicos. Então, os ativos biológicos correspondem a animais e plantas vivas que se adequam, se enquadram, nesse caso, na atividade agrícola. Então, essa conta movimenta-se na análise de movimentação de conta. Os ativos biológicos consumíveis, então aqui debita-se no sistema de inventário permanente pelas compras de ativos biológicos, por contrapartida da conta 2.1.3, pelos gastos por aumento do justo valor, por contrapartida da conta 7.6.4.9. Enquanto no inventário, no sistema de inventário periódico, pelo valor das existências finais,
determinado através da contagem física dos ativos biológicos devidamente valorizados por crédito da conta 6117 e vai acreditar no sistema de inventário permanente pelo custo dos ativos biológicos das vendas ou consumos, por contrapartida da conta 6117. No sistema de inventário intermitente ou periódico, vão acreditar pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6117. Então, a conta 2.8, regularização dos inventários, a conta destina-se a registrar as quebras, as sobras, as saídas e as entradas por ofertas, como quaisquer outras variações nas contas de inventários ou derivadas de compras, vendas ou consumo. Então, elas vão acreditar pelas sobras de inventários de crédito na conta 7642 e vai acreditar pelas ofertas de inventários a clientes por débito da conta 6893 e vão acreditar pelas quebras de inventários e ativos biológicos por débito da conta 6842. Então, temos também a conta ajustamentos para valor realizável. Então, esta conta tem como objetivo atender os critérios de mensuração dos ativos e em certas circunstâncias dos ativos biológicos, os quais devem ser valorizados pelo menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. Então, esta conta trata-se da conta da natureza credora. Essa conta é uma conta tem uma natureza credora. Deve ser creditada pelo reconhecimento das reduções dos inventários e os ativos biológicos para o seu valor realizável líquido, por contrapartida da conta 641, sendo debitada pela reversões dos ajustamentos para o valor realizável líquido, por contrapartida da conta 7411, ou pela realização da perda pós-venda ou abate dos inventários e ativos biológicos por contrapartida respectiva da conta inventários e ativos biológicos. Então, vou também falar da conta da classe 3. Agora eu vou falar da conta 3, investimentos de capital. Esta conta apresenta as seguintes subcontas, nesse caso, as seguintes contas. 3.1, investimentos financeiros. 3.2, ativos tangíveis. 3.3, ativos intangíveis. 3.4, ativos 3.4, investimentos em curso. 3.5, ativos não correntes detidos para venda. 3.6, ativos tangíveis de investimentos. 3.8, amortizações acumuladas. 3.9, imparidade acumulada de investimento de capital. Então, vou falar agora da conta 3.1, investimentos financeiros. Os investimentos financeiros que representam a participação do capital são mensurados de acordo com os métodos indicados no quadro. Então, esta conta, os investimentos financeiros, vai debitar-se pela aquisição adequada, incluindo as despesas de compra por crédito da conta 1.2.1, depósito à ordem, e da conta 4.6.1.1, fornecedores de investimentos de capital. E também vai debitar pela subscrição de ações, cotas, obrigações e outros títulos por crédito da conta 469, credores diversos, e também pelos empréstimos de financiamento por crédito da conta 1.2.1, depósito à ordem. E então, os investimentos financeiros vão acreditar pela venda dos investimentos financeiros
pelo crédito da conta 1.2.1, de depósitos à ordem, ou da conta 459, devedores diversos. E também vai creditar pelo recebimento das contas dos empréstimos financeiros. Então, empréstimos financeiros concedidos pelo crédito da conta 1.2.1, depósito à ordem. Temos também a conta, então, a conta ativos tangíveis vai, segundo a norma 13, os ativos intangíveis são itens intangíveis que sejam detidos para uso da produção ou fornecimento de bens ou serviços, arrendamento a terceiros ou para fins administrativos, se espera ou sejam usados durante mais do seu uso, mais do que um período. Então, elementos reproduzidos do valor. Os elementos do ativo imobilizado sujeitos a depreciamento cujos valores unitários não ultrapassem um determinado valor a ser fixado por cada entidade, devem ser capitalizados, mas devem ser sim. Então, o gasto dos bens de investimento é importante, é uma ferramenta de controle dos bens. Então, a conta 3.2 possui as seguintes subcontas. Temos 3.2.1 construção, 3.2.2 equipamento, 3.2.3 mobiliário, equipamento administrativo sociais, 3.2.4 equipamento de terceiro, taras e vasilhamentos, ferramentas úteis, ativos de exploração. Temos várias subcontas. Então, esta conta nota-se que não existe uma conta de equipamentos básicos, pelo que se recomenda a criação dessa conta. Então, a conta 3.2.1 construções representa os edifícios, as fábricas, os comércios administrativos e sociais. Então, a conta 3.2.2 equipamento básico trata-se de conjunto de instrumentos, máquinas, instalações ou bens com quais se realizam a extração de transformação e a elaboração dos produtos ou a prestação de serviços. Então, a conta 3.2.3 imobiliário e equipamento administrativo. Esta conta inclui o mobiliário da entidade, os artigos conforme a decoração. Então, nesta conta é normalmente subdividida por tipo de equipamento. Temos imobiliário e artigos de decoração, temos equipamento de escritório, temos equipamento social. Temos a conta 3.2.4, equipamento de transporte. Nesta conta inclui-se todos os equipamentos de transporte, nesse caso carros, barcos, aviões, comboios, por aí em diante. Temos a conta 3.2.5, taras e vasilhame. Esta conta deverá registrar os objetos destinados a conter ou a adicionar as mercadorias ou produto. Temos a conta 3.2.6, ferramentas e utensílios. Nesta conta são contabilizadas as ferramentas e os utensílios com vida útil superior a 1 ano e com um valor mínimo a ser fixado pela empresa.
Temos a conta 2, temos a conta 327, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. Nesta conta são incluídos os ativos intangíveis relacionados com a atividade de exploração e de avaliação de recursos minerais. Temos a conta 328, equipamentos biológicos. Então, serão registradas nesta conta os animais e plantas vivas. Então, temos a conta 329, outros ativos tangíveis. Nesta conta inclui-se os ativos fixos intangíveis. São intangíveis que não são cobertos pelas contas anteriores. Então, nessa conta, a movimentação de conta é de 321 a conta 329, assim movimentados. Então, nessa conta, vão debitar pelo reconhecimento como um ativo de custo incorrido, como um ativo fixo intangíveis, que não se encontram em investimento, que não se encontram em curso, por crédito das contas 1.1 caixa e 1.2.1 depósito à ordem, ou também pela conta 461, fornecimento de investimento de capital. E vai creditar também pela alienação dos ativos intangíveis e pela revalorização do valor dos ativos, caso seja adotado o modelo do custo do justo valor. E ocorra uma variação negativa do justo valor. Temos também a conta 3.3, ativos intangíveis. Então, a conta 3.3 possui as seguintes subcontas: 3.331, despesas de desenvolvimento. Então, nesta conta serão contabilizadas as despesas que reúnam as condições para serem capitalizadas. Então, temos a conta 3.3.2. Temos aqui a conta propriedade industrial e outros direitos. Então, nesta conta inclui patentes, inclui marcas, licenças, privilégios, por aí em diante, direitos do autor, bem como outros direitos e contratos assinados. Então, essa conta são reconhecidos como ativos intangíveis os custos incorridos como propriedades industriais relativos à compra desses direitos. Então, movimenta-se pelo débito da conta, debita-se pela conta, pelo reconhecimento como um ativo de custo incorrido como propriedade industrial. E também pela revalorização do saldo da conta, caso seja adotado o modelo de justo valor. E também vai creditar pela alienação de propriedade industrial e pela amortização integral da propriedade industrial que não seja suscetível de venda. E temos a conta 3.3.2, Goodwill. A contracepção de atividades empresariais, o goodwill corresponde aos benefícios econômicos futuros resultantes de ativos que não são capazes de serem individualmente indevidamente, separadamente reconhecidos. Então, aqui é reconhecido, adquirido, deve ser reconhecido na data de aquisição. Numa concentração de atividades empresariais como um ativo. Então, aqui a mensuração inicial do goodwill deve ser mensurado inicialmente no seu custo. O custo corresponde à diferença do passivo entre o preço pago pela concentração de atividades empresariais e o justo valor dos ativos passivos e contingentes identificáveis. Então, a mensuração subsequente após o reconhecimento inicial do goodwill é mensurado pelo custo deduzido dos eventos de perdas por imparidades acumuladas.
Então, esta conta movimenta-se nesse caso, vai debitar pelo reconhecimento do goodwill na concentração de atividades empresariais e vai acreditar pelas eventuais perdas por imparidade do goodwill e pela alienação das participações financeiras ou dos negócios adquiridos. Temos a conta 334, ativos de exploração e avaliação de recursos. Nesta conta são incluídos os ativos intangíveis relativos com a atividade de exploração e de avaliação de recursos minerais. Então, a conta 335, programas de computador. Então, temos a conta 336, direitos de superfície. Nesta conta são registradas as despesas com direitos de superfícies, direitos de utilização de terceiros e propriedades de terceiros. Temos também a conta 337, outros ativos intangíveis. São reconhecidos nesta conta quaisquer outros ativos intangíveis que não sejam traspasses, projetos de desenvolvimento, programas de computador e propriedades industriais. Então, temos a conta 34. Então, investimentos em curso. Essa conta recomenda-se a criação de subcontas abaixo de subcontas. Temos subconta 411, que é investimentos financeiros em curso. Temos a conta 344, adiamentos por conta de investimentos de capital. Então, nessa conta 341, investimentos financeiros em curso, nessa conta são contabilizados os custos com investimentos financeiros que se encontram em curso. Então, esta conta vai debitar-se pela aquisição de pagamentos por conta de investimentos financeiros em curso por crédito das contas 111, que é a conta caixa, e 121, depósitos a ordens, ou da conta 461, fornecedores de investimentos de capital, e vão creditar pela transparência para as respectivas contas da classe 31. E a conta 342, ativos intangíveis de curso. Nesta conta são contabilizados os custos com os ativos intangíveis que não se encontram ainda disponíveis para o seu uso pretendido. E nesta conta vamos debitar pela aquisição e pagamento das contas de ativos intangíveis em curso, que compram com os critérios reconhecidos, e também pelos trabalhos para a própria entidade que cumpram, nesse caso, com os critérios de reconhecimento por contrapartida da conta 732, e vão creditar-se pela transferência para as respectivas contas da classe 32 e pela imparidade dos ativos intangíveis em curso por imparidade da conta. E também temos a conta 342, ativos intangíveis de curso. Nesta conta são contabilizados os custos com ativos intangíveis até a sua conclusão. Então, temos a conta 344, adiamento por conta de investimentos de capital. Nesta conta devem ser debitados pelos adiamentos efetuados por contrapartida das contas 11, nesse caso a conta caixa, ou 121, depósitos à ordem. Temos também a conta 35, ativos não correntes detidos para venda. Então, esta conta destina-se a registrar os ativos que se referem à norma 22, ativos que não correspondem, ativos não correntes detidos para venda, e unidades operacionais descontinuadas. Então, nessa conta, os passivos associados de ativos correntes detidos para venda mantêm a sua mensuração
e apenas deverão ser reconhecidas para efeitos de divulgação. Então, segundo a norma 22, é reconhecido uma entidade que deve ser classificada um ativo não corrente ou um grupo para alienação como um detido para venda. Se a sua quantia escriturada é recuperada pela principal através de uma transação de venda em lugar de seu uso contínuo. Então, é mensurado os ativos correntes detidos para venda devem ser mensurados pelo menor valor entre o seu valor líquido contabilístico e o seu justo valor, nesse caso, menos os custos de venda. Então, essa conta debita-se pela transferência dos ativos fixos intangíveis a serem alienados por contrapartida das contas apropriadas pela classe 3 e pela eventual revisão da redução dos períodos anteriores da quantia escriturada por critério da conta 7415 e vão creditar-se pela venda dos ativos por contrapartida das contas 11 ou da conta 12 ou também da conta 459 e pela diferença entre a quantia escriturada e o valor realizável líquido por deduzido da conta 645. Temos também a conta 36, ativos intangíveis de investimento. Então, segundo a norma 16, ativos intangíveis de investimento são as propriedades de terceiros ou são propriedades, terrenos, edifícios ou a parte de um edifício ou ambas, detidos pelo dono ou pelo locatário numa alocação financeira para obter rendas ou para valorização de capital ou para ambas. Então, e não para o uso na propriedade ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas ou vendas no curso orientário do negócio. Então, esta conta vai debitar pelas compras de ativos intangíveis de investimentos, incluindo-se as despesas de compra por crédito da conta 121, depósito à ordem, ou também da conta 461, fornecedores de investimento de capital, e pela transferência de ativos tangíveis em curso pela conclusão do ativo intangível de investimento por crédito da conta 342 e também pela transferência de ativos intangíveis devido ao fim da ocupação pela entidade ou por crédito da conta 32. Então, ou também pela transferência de investimento de inventários devido ao início de uma alocação operacional por crédito das contas 2, mercadorias ou também da conta 2.3, produtos acabados e intermédios, e vai creditar pela venda de propriedade, pelo crédito da conta 121, depósito à ordem, ou da conta 459, de dividendos diversos. E também vai creditar pela transferência para ativos não correntes detidos para venda, por contrapartida da conta 35, ativos não correspondentes detidos para venda. Então, temos a conta 39, imparidade acumulada de investimentos de capital. Nesta conta são registradas as diferenças acumuladas entre as quantias registradas e os resultados das aplicações dos critérios da mensuração dos correspondentes ativos, incluindo na classe 3. Então, as perdas por imparidades anuais serão registradas pelas subcontas apropriadas da conta 6.4.
Então, essas perdas da imparidade do período e as suas reversões que deixaram de existir, as situações que originam as perdas. Então, quando se verifica quando se verifica o desreconhecimento dos ativos, aqui se respeitam a imparidade das contas em espécie, a imparidade das contas. Então, esta conta subdivide-se em conta 911, imparidade acumulada de investimento de capital, investimento financeiro, 392, imparidade acumulada de investimento de capital, ativos intangíveis, imparidades 393, imparidade acumulada de investimento de capital de ativos intangíveis. Temos 398, imparidade acumulada de investimento de capital de investimentos em curso. Então, na conta 391, esta conta é de natureza credora, destina-se a reconhecer as perdas acumuladas por imparidades nos investimentos financeiros e é creditada por débito da conta 642, perdas por imparidade do período de investimentos financeiros. Nota-se que na perda por imparidade pode ser objeto de reversão total ou parcial. Quanto à conta 392, esta conta tem natureza também credora. Destina-se a reconhecer as perdas acumuladas por imparidade dos ativos intangíveis. Então, é creditada por débito da conta 643, perdas por imparidade do período, ativos intangíveis. E a conta 393, imparidade acumulada de investimento de capital, esta conta é de natureza também credora. Então, destina-se a reconhecer as perdas acumuladas por imparidade dos ativos intangíveis. E a conta 398, imparidade acumulada de investimento de capital, esta conta é de natureza também credora, destina-se a reconhecer as perdas acumuladas por imparidade de investimentos em curso. Então, também irei falar da classe 4. Contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos. Estamos aqui. Então, esta conta apresenta as seguintes subcontas. Temos 4.1 clientes, temos 4.2 fornecedores, 4.3 Estado, 4.4 outros devedores, 4.5 outros credores, 4.6 perdas credoras, 4.7 perdas por imparidade acumuladas de contas a receber, 4.8 provisões, 4.9 acréscimos e diferimentos. Sim, a conta 4.1 clientes, a conta apresenta as seguintes subcontas: 4.1.1 clientes, conta corrente, 4.1.2 clientes, títulos a receber, 4.1.8, 4.1.9. Então, a conta 4.1.1 clientes, esta conta representa as dívidas dos clientes que não estão titulados por letras ou outros títulos a receber. Então, essas contas vão debitar pelas vendas e prestação de serviços a crédito. Por contrapartida das contas 7.1 vendas ou da 7.2 prestações de serviço, que vai acreditar-se pelo recebimento dos clientes, pelo débito da conta 1.1 caixa ou 1.2 depósito ao 1.2.1 depósito à ordem. Também pela emissão de letras ou outros títulos a receber, por débito da conta 412 clientes títulos a receber, ou também pelos descontos comerciais, abatimentos sobre vendas e serviços de prestação de serviço. Então, temos também a conta
4.1.2 Clientes, títulos a receber. Esta conta vai representar as dívidas dos clientes que estão tituladas por letras e outros títulos que não se encontram descontados nem vendidas. Então, a letra é um título de crédito pelo qual uma pessoa ou uma entidade, nesse caso o sacador, ordena a outrem o sacado, o pagamento de um determinado valor. Assim ou a outra pessoa, nesse caso o tomador. Então, as operações associadas às letras incluem o saque, emissão de letras, aceite com concentração pela assinatura do sacado na letra, comprometendo-se a pagar a letra na data de vencimento fixa. Temos também o endosso, consiste na transmissão de letra pelo sacador ou pelo portador de terceiros, por exemplo, a um fornecedor. Temos também o recâmbio. O recâmbio é quando uma letra não é paga na data do seu vencimento e que tinha sido descontado ou enviada pela cobrança. Então, letras em carteiras. As letras permanecem em carteira até o seu vencimento e os lançamentos a efetuar são. Elas vão debitar pela emissão de letra ou título a receber. Por contrapartida da conta 411, clientes vão creditar pelo recebimento da letra por débito da conta 121, depósitos à ordem. Então, temos a conta 418, cliente de cobrança duvidosa. Esta conta registra os saldos dos devedores de clientes cujo crédito é considerado duvidoso. Então, aqui debita-se por contrapartida da conta 411 a clientes ou clientes da conta corrente, nesse caso, ou a conta 412, clientes títulos a receber, sendo credora pelo efetuar recebimento da conta 11, taxa ou 121, depósitos à ordem, ou pela anulação da dívida por débito da conta 471. Ui, nem estava a gravar. Estava a gravar. Então, temos também a conta 419, adiamento de cliente. Esta conta vai e registra as entradas e efeitos à entidade. Então, como eu já dizia, a conta 419, adiamento de clientes, vai registrar as entradas de efeitos a entidades relativas a fornecimentos sem preço fixo, nesse caso preço fixado a efetuar a terceiros, pela emissão de fatura, pelas verbas ou pelas verbas que serão transferidas para as respectivas subcontas. Temos também a conta 421, fornecedores. Esta conta registra os movimentos com os vendedores dos bens e serviços, com exceção dos destinados aos investimentos da entidade. Então, esta conta possui também, como as outras contas, possui subcontas. Então, temos a subconta 4.2.1, fornecedores. Então, nesta conta, a natureza é credora. Indica-nos as dívidas dos fornecedores de bens e serviços que serão encontrados tituladas pelas letras ou outros títulos de crédito. Temos a conta 42122, fornecedores, títulos a pagar. Então, esta conta tem natureza também credora, representa dívidas de fornecedores de bens e serviços que encontram-se tituladas por letras ou outros títulos de crédito. Temos também a conta 225,
Aqui vem faturas de recepção de referência. Então, aqui, aqui respeita as compras cujas faturas recebidas ou não estão por lançar nas subcontas da conta 421, por não terem chegado à entidade ou por essa data, ou não serem sido oferecidas sim, serão debitadas por crédito da conta 421, adequando-se da contabilização definida da definitiva da fatura. Temos a conta 429, adiamento de fornecedores. Esta conta registra as entradas feitas pela entidade relativa a fornecimentos e a efetuar por terceiros, pela recepção da fatura, pelas verbas que serão transferidas pelas respectivas subcontas da conta 421. Essa conta poderá ainda ser creditada por débito da conta 4210, caso se verifique as necessidades de anular o crédito. Então, temos também a conta Estado. Então, vou dar um breve resumo desta conta. Temos a conta 3.4. Não, temos a conta empréstimos. Temos a conta 3.4.3. Estado, neste caso é 3.4. Falhei. Então, esta conta registra-se para a regularização do Estado. Então, aqui registra-se os impostos, registra-se os impostos, nesse caso, impostos sobre rendimentos, impostos retidos pela fonte, os impostos sobre o valor acrescentado, restantes impostos. Aqui registra-se tudo que é imposto nessa conta de Estado. Então, nesta conta, é uma conta bastante ampla, porque, por exemplo, os impostos retidos na fonte é uma conta muito ampla. Então, nós só temos que saber que aqui registramos os impostos. Então, imposto sobre o valor acrescentado, nós encontramos IVA suportado, encontramos IVA liquidado, encontramos os IVAs. Então, IVA dedutível, por aí em diante. Então, vou dar um breve resumo sobre essa conta. Temos também a conta 4.5. 4.5, tá aqui. A conta 4.5 igual a 4.5 é outros dividendos. Então aqui esta conta tem subconta. Essa conta representa os dividendos. Neste caso, o pessoal da empresa, as pessoas que trabalham na empresa. Temos aqui o pessoal da empresa, temos subscritores de capital. O que são subscritores de capital? Então, o subscritor de capital registra-se as dívidas de subscritores de capital por capital subscrito e ainda não realizável. Então, esta conta vai debitar-se pela subscrição de capital inicial, um dos aumentos de capital. Então, de capital por crédito. Então, e vai creditar pela realização de capital pelos registros, pelos subscritores de capital por débito e da conta 211. Depois já a ordem. Temos devedores. Essa conta é bastante ampla. Então, vou falar também da conta 5.6. Então aqui nós registramos os fornecedores de investimento de capital. Registra com os vencedores de capitais e bens e serviços destinados aos investimentos de entidade. Esta conta tem também subcontas.
Temos aqui onde nós registramos as remunerações a pagar, registramos. Nessa conta é muito ampla, registramos tudo que tem a ver com o que pagamos aos nossos trabalhadores. Temos também a conta 4.7. Então, vou falar também da conta 4.8. A conta 4.8, esta conta serve para registrar as responsabilidades cuja natureza esteja claramente definida. Aqui a data do balanço seja de decorrer uma provável ou certa, mais incerteza quando o seu uso do valor da data de ocorrência. As suas subcontas também, aqui também tem suas subcontas. Então, sendo as provisões estimadas da contabilística, a entidade deverá rever periodicamente, pelo menos na data do balanço, as estimadas subsequentes à constituição ou das provisões, bem como a determinação do montante provisor. Então, uma provisão constituída em períodos anteriores poderá ter de ser revertida. Então, temos também a conta 4.9, acréscimos e diferimentos. Esta rúbrica surge como consequência do princípio da especialização dos exercícios. Então, pelo qual os rendimentos de gasto devem ser reconhecidos no período em que são gerados ou incorridos. Temos duas situações destinadas. Temos a primeira situação. Temos a reconhecer um rendimento ou um gasto, no entanto, ainda não existem documentos vinculativos e nem através do pagamento ou recebimento, nem também através de fatura. Neste caso, utilizamos as contas de acréscimos, neste caso, as contas de gastos e recebimentos. Temos também a segunda situação, que existem documentos vinculativos ou pagamentos ou recebimentos, mas o rendimento ou o gasto dos períodos futuros. Neste caso, temos de diferir o rendimento ou gasto para reconhecer como um rendimento ou um gasto nos períodos futuros. Então, vou falar também da classe 5. Então, na classe 5, esta classe evidencia o capital próprio, que se a entidade tem o resultado do período e apresenta as seguintes contas. Temos a conta 5.1 capital, a conta 5.2 ações ou contas próprias. Temos a conta 5.2.1. Sim, temos essas contas. Não vou estar a falar todas dela. Então, nesta conta 5.1 do capital, então, recomenda-se a criação de uma conta específica na distinção de reconhecimento e o ajustamento em investimentos financeiros, em particular aqueles que decorram da aplicação de métodos de equivalência ou patrimônio. Então, vou falar da conta 5.1 capital. Nesta conta, evidencia o capital social da atividade. A conta 5.1 é capital creditada pela subscrição de capital inicial, pelo crédito da conta 4.5.2 subscritores de capital e também pelos aumentos de capital. Então, aqui a sua contrapartida dependerá da forma de realização do aumento. Se for por uma incorporação de reservas e resultados, essas contas serão reduzidas. Se for por entrada de acionistas ou por sócios, a contrapartida será a conta indicada acima, nesse caso a conta 5.1. Então, temos a conta 5.1 capital. Nessa conta, o capital vai debitar pelas reduções de capital e pela extinção da entidade.
Então, de acordo com o método do balanço ou capital próprio, incluído o capital social, recomenda-se a alteração desta forma, a apresentação passando a exigir se a apresentação do capital social realizável. Então, temos a conta 5.2, ações ou cotas próprias. Então, as cumpridas as formalidades legais desta conta, as entidades podem adquirir ações ou cotas próprias. Então aqui vai apresentar as ações ou cotas próprias que representam em substâncias a redução do capital e da sociedade. Então, assim, as ações ou cotas próprias das existências na data do balanço devem ser apresentadas no balanço como redução do capital. Então, essa conta movimenta-se pela compra. Então, na compra, debita-se pela conta 5.2, valor nominal pelo valor nominal das ações ou cotas próprias adequadas de crédito. E quando se compra por valor superior ao valor nominal, estamos a comprar como prêmio. Então, sendo a compra considerada como desconto quando o valor da compra é inferior ao valor nominal. Exemplo, temos a compra de ações próprias com valor nominal de 100 por 120. Então, aqui vamos debitar a conta 521, valor nominal. Vamos debitar 100 meticais. E vamos também debitar a conta 522, descontos e prêmios. Vamos debitar, nesse caso, o 20. E vamos creditar a conta 211, depósito já ordem, nesse caso 120. Então, temos o segundo exemplo, a compra de ações próprias com valor nominal de 100 por 80. Então, aqui, nesse exemplo, vamos debitar a conta 521, valor nominal em valor de 100 meticais, e vamos creditar a conta 522, descontos de prêmio no valor de 20. Vamos creditar a conta 121, depois a ordem no valor de 80. Somando isso vai dar o quê? Vai dar as contas a acreditar, vai dar o valor do débito, que é de 100 mil, que é de 100 nesse caso. E pela venda temos os dois exemplos. Então, aqui a diferença entre o preço da venda e o valor nominal das ações ou cotas próprias é vendida pelo débito ou crédito, conforme essa diferença seja positiva ou negativa. Na conta 52122, descontos do banco, temos um exemplo. Venda de ações próprias com valor nominal de 100 por 130. O preço de compra é de 80. Então, aqui vamos debitar a conta 121, depósitos à ordem no valor de 130. E vamos creditar a conta 521, valor nominal 100. E vamos creditar também a conta 522, descontos e prêmios no valor de 30. Somando os créditos, vai dar o valor do débito, que é de 130. Neste caso, a conta 522 apresenta um saldo credor, que é de 50, que corresponde à diferença entre o valor da compra, o 80, e o valor da venda, o 130. Esse saldo terá de ser transferido para a conta 58, outras variações de carteira. Sim. Vamos debitar a conta 522, descontos de prêmios 50, e vamos também creditar a conta 58, outras variações de capital, no valor também de 50. Então, também vamos falar da conta 53. Então, nesta conta são contabilizadas as prestações dos acionistas ou sócios que tenham aquela natureza nos termos do Código Comercial. E também vou falar da conta 54, prêmios de emissão de ações por cotas. Então, existe um prêmio de emissão quando o valor das
ações ou cotas subscritas realizadas excedam o valor nominal das ações por cotas. Esta situação é perfeitamente compreensível, por exemplo, na entrada de novos sócios numa sociedade lucrativa ou com um bom potencial de geração de lucros. Nesta conta é acreditada na emissão de ações ou as cotas pela subscrição pelo superior do valor nominal e pela diferença entre o valor nominal e o valor subscrito, nesse caso o prêmio, sendo igualmente creditadas a conta 5.1 capital e debitadas a conta 452 subscritores de capital. Então temos a conta 5.5 reservas. Então as reservas são divididas em três: legais, estatárias, e livres. Então, temos a conta reservas legais. Nesta conta, como o próprio nome indica, nesta conta devem ser contabilizadas como apropriações dos lucros das reservas requeridas por lei. Então, temos a conta reservas estatais. Serão incluídas nesta conta reservas inquiridas pelos estatutos da entidade que tem origem nos lucros da entidade. Temos reservas livres. As reservas livres correspondem à parcela dos lucros da entidade que resultam após se ter deliberado a apropriação do lucro em reservas legais, reservas estatais ou para distribuição de dividendos. Então, o uso do saldo está disponível para a distribuição de dividendos, atendendo à regularização comercial. Então, temos também a conta 5.6, excedente de revalorização de ativos intangíveis e intangíveis. Nesta conta, os ativos tangíveis e os ativos intangíveis poderão ser mensurados pelo modelo do justo valor. Então, neste caso, a contrapartida da diferença para o montante subscrito é por regra contabilizada, pela conta de capitais próprios. Então,